Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema que o Vejam Só hoje vai discutir é muito complicado, polêmico e, eu diria o termo traiçoeiro. Isso pelo seguinte: quando a gente formula a pergunta, a impressão que nós temos é que a resposta é óbvia, mas não é tão assim. A pergunta é a seguinte: nós sabemos que todo ser humano está sujeito ao pecado. Nós nascemos com a marca do pecado, como diz o rei Davi, né? Em pecado me concebeu minha mãe e tal. Pela herança da queda de Adão e Eva, diz o apóstolo Paulo, que nós nascemos sob a maldição da lei, a maldição do pecado, e estamos sujeitos ao pecado e não há ninguém que escape. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos. Sabemos também que a Bíblia ensina que o Senhor Jesus foi homem, nasceu da Virgem Maria, né? E, segundo o autor dos Hebreus, viveu todas as dimensões e todas as expectativas e aflições que o ser humano vive. Algumas que ele viveu, muita gente não vai viver na vida inteira. E, portanto, ele foi provado em todas as coisas. A pergunta que fica é: o Senhor Jesus poderia ter pecado? Nós sabemos que ele não pecou. Graças a Deus ele não pecou, por isso é o mais que vencedor, né? Esmagou a cabeça da serpente, tornou-se o nosso Salvador, porque por causa da sua obediência nós somos salvos da desobediência do primeiro Adão. Amém? Isso tudo é certeza. O que não é certeza para mim é o seguinte: poderia ter sido o caso do Senhor Jesus ter falhado na sua missão, arruinando o plano de salvação de Deus? Jesus poderia, em hipótese, ter caído, ter pecado? Essa possibilidade existia no ser chamado Jesus Cristo, humano, encarnado, filho de Maria? Essa é a pergunta. Como você responderia? Claro que Jesus não podia pecar, ele é Deus. Então tudo aquilo que ele viveu e todas as tentações pelas quais passou, narradas nos evangelhos, foi teatro? O diabo fez apenas papel de figurante? Ou ele de fato poderia ter derrotado o Senhor Jesus numa das suas traiçoeiras tentativas? Vamos ouvir os especialistas e depois do programa você tira as suas próprias conclusões. Que tal? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. E o tema de hoje é pra lá de teológico, importantíssimo. Você que é crente, que conhece as Escrituras Sagradas, e você que está chegando agora para a fé ou tem interesse na pessoa de Jesus, não perca um minuto do programa de hoje, porque ele vai abordar uma das questões mais delicadas da história da fé, que é justamente quem era Jesus e em que termos exatos nós poderíamos definir a sua humanidade e a sua divindade. Conosco hoje, nos brindando com a sua presença, nós temos o pastor Alberto Felski. Ele é da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Paz e graça, tudo bem com o senhor? É Felski mesmo que fala? Felski, paz e graça, pastor Éder. Seja muito prazer a gente voltar ao programa novamente, agradecendo o convite da sua produção e o seu, obviamente. Muito bom estar por aqui. O nome Felski é de que origem? Origem alemã judaica. Barbaridade. Tá certo. E o endereço da igreja do irmão? Nós estamos em Santo André, no Jardim do Estádio, na rua Alabastro 475. Bom nome para uma igreja, né? O endereço, Rua Alabastro. Uau! Você está dentro do pensamento cristão, não é? Muito! Nosso pastor lá, o pastor Davi, e estamos lá ajudando, cooperando com ele na obra do Senhor. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Do outro lado, para enfrentar essa questão dificílima, nós trouxemos outro professor de teologia, né?
o bispo José Hildo Melo, que preside, em termos nacionais, a Igreja Metodista Livre e que é nosso amigo e parceiro já há um bocado de tempo. Seja bem-vindo, bispo Hildo. Muito obrigado por, mais uma vez, me conceder essa oportunidade de participar desse programa tão abençoado e abençoador. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, ao lado do pastor Alberto, para debater esse tema que realmente é um tema difícil, complicado, mas precisamos realmente encontrar nas Escrituras um posicionamento, uma resposta, que se trata de algo relevante. Normalmente o bispo Hildo vem para falar de escatologia, porque ele é especializado nesse assunto, né? E também para falar de soterologia, como bom arminiano e debatedor que é. Hoje, né, ele vai falar sobre cristologia. Qual é o endereço da igreja do irmão? Fica na Rua das Rosas, número 445, ali no bairro de Mirandópolis, bem próximo à estação Praça da Árvore do metrô. Temos escola dominical, os domingos, às 9h30 e o culto principal às 18 horas. Todos são muito bem-vindos. Obrigado, bispo. Vamos ver a matéria que o senhor Zeca preparou para o tema de hoje. Vejam só. Todos os cristãos concordam que Jesus não pecou. Somente ele podia dizer: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E calar toda a audiência. Mas a questão que permanece é: Jesus poderia ter pecado? Em outras palavras, Jesus era incapaz de pecar ou apenas capaz de não pecar? Por conta dessa discussão, hoje no Vejam Só queremos saber: a tentação de Jesus no deserto implicava que ele poderia pecar, arruinando assim o plano de salvação? Vamos ler o trecho que relata essa passagem da tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na passagem em questão, Jesus foi levado da margem do Jordão, onde foi batizado, para o deserto. Ele foi levado pela direção do Espírito, esse mesmo Espírito que sabia que era necessária essa experiência com a tentação. E aqui entramos na discussão propriamente dita do nosso tema de hoje, pois temos a certeza que Jesus foi de fato tentado, em todos os pontos ou em todos os sentidos, assim como nós também somos. O mestre, nessa oportunidade, experimentou as diversas tentações a que os homens em geral, inclusive os crentes, são testados. Em todas essas experiências, Jesus foi pressionado por Satanás a crer que poderia receber uma coisa boa cometendo um ato mau. E a pergunta então é a seguinte: ele poderia cair na tentação? Sua natureza humana poderia pecar? Ou será que a natureza divina o impedia de tal atitude, já que a impecabilidade é parte da natureza divina? E como Jesus é Deus, logo não poderia pecar. Aqui caímos em uma divisão bem clara, pois os estudiosos dividem as suas opiniões em dois lados. Uns afirmam que o fato de Jesus ser 100% homem indica que ele poderia sim pecar. O fato dele estar limitado ao corpo físico indica que ele poderia ter pecado, mas venceu todas as tentações. Existia, porém, uma diferença com relação ao homem, pois as tentações de Jesus eram externas, não partiam do seu interior. Para outros teólogos, o fato de Jesus ser Deus o impedia de pecar, já que para esse grupo a natureza humana de Jesus era sem pecado, já que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Com isso, a natureza caída de Maria não foi transmitida para Cristo. Diante desses argumentos, as nossas dúvidas permanecem. Será que alguma natureza falaria mais alto, influenciando mais o comportamento de Cristo? Ou não é bem assim que a coisa funciona? A tentação de Jesus no deserto implicava em que ele poderia pecar, arruinando o plano de salvação? Fique ligado que vamos começar a responder essa pergunta agora, pois o nosso debate de hoje já está no ar.
e vai ser muito bom. Muito bem, o tema de hoje é um tema teológico, né, bíblico, vamos discutir a pessoa de Jesus, e nós estamos aqui com o pastor Alberto Felski, da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Pastor, na sua primeira fala, como é que o senhor responde à pergunta? A tentação de Jesus no deserto implicava em que ele poderia pecar, arruinando o plano de salvação? Eu gostaria de começar pensando que Deus não tem plano B. E que essa não foi a única vez que Jesus foi tentado. E, obviamente, todas as tentações que ele sofreu vinham de encontro a essa questão relacionada a Deus não ter o plano B. Há um planejamento de Deus para a eternidade, que é a salvação do ser humano, e nesse seu planejamento, e partindo do princípio também de que Jesus tem as duas naturezas, a humana e a de Deus, obviamente a ação de Deus na vida dele não permitiria que ele pecasse. Há uma barreira interposta pelo próprio Deus, pela presença do Espírito de Deus na vida de Jesus, que não permitiria que ele pecasse. Jesus não poderia pecar, então? Não poderia pecar. A vitória dele estava garantida sem dúvida. De saída. Sem dúvida. Tá bom. Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, teólogo, professor e um entusiasta, né, da pregação. Como é que o senhor responde a mesma pergunta? Jesus, sendo 100% Deus, se fez 100% homem. Para ser 100% homem, precisa ser capaz de pecar, porque senão não seria 100% homem. Aquele argumento de que Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo, portanto foi concebido sem pecado, faz de Jesus um ser humano na mesma qualidade que Adão. Adão também nasceu de Deus, sem pecado, mas podia pecar, tanto que pecou. Ser gente, ser humano, implica em fraqueza, implica em estar sujeito às dores, às tentações, às provocações, e Jesus em tudo foi tentado. Deus não pode ser tentado, mas Jesus, sendo 100% Deus, mas 100% homem, enfrenta as tentações como homem. Ele não vai enfrentar as tentações como Deus, né? Então não seriam verdadeiras tentações. A tentação não seria real, de fato, se Jesus não fosse homem e se não pudesse cair na tentação. Se não houvesse a menor possibilidade de cair na tentação, de que valeria o tentador, né, o diabo com suas intenções. O diabo sabia que na condição humana Jesus estava sujeito às tentações e sujeito à queda. Portanto, Jesus venceu como homem as tentações e se torna aí exemplo para nós, né? Então é essa a tese que eu vou defender. Muito bem, muito obrigado, bispo. Pastor Alberto Felski, o senhor disse que Deus não trabalha com plano B, certo? Correto. Isso significa que a queda de Adão e Eva no jardim já estava planejada? Eu acredito na presciência de Deus. E se ele é presciente, obviamente ela já estava prevista. E prevista também a ação do diabo em tentá-los no jardim do Éden. Essa ação, essa previsão, ela transfere-se ao ser humano que, a partir desse momento, segundo a minha compreensão, passa geneticamente a ter a raiz do pecado. Agora, quando eu chego em Jesus, eu vejo na dualidade dele, é o homem e é o Deus, é o homem deificado, se eu posso usar essa terminologia. Há uma ação, desta ação de deificação dele, que o impede de pecar. Em Isaías, o profeta diz assim, que lá em Isaías 53, que ele, sendo um homem normal, de dores, experimentado em trabalho, etc., é levado ao cadafalso
e não abre a boca, como ovelha muda perante os tosqueadores. Ora, se eu, Alberto, for levado para uma situação daquela, obviamente vou abrir a boca, e muito, porque eu grito muito. Logicamente não vou permitir que se faça nada contra mim sem eu espernear. E ele não abriu a sua boca. Não abriu por quê? Porque essa essência de Deus na vida dele não permitia que ele viesse a abrir a boca. Então, se eu transfiro isso para o momento da tentação ou das tentações, como alguns teólogos gostam de defender, eu transfiro isso para o momento das tentações, obviamente eu devo entender que o Espírito de Deus que nele habita vai confortá-lo no sentido de ele não se submeter à ação da tentação. Que o diabo vai fazer isso? Obviamente vai fazer. E logicamente, essa permissividade de Deus é para que eu aprenda como me defender na ocasião da minha tentação. Porque de igual forma eu vou ser tentado todos os dias também. Bispo Hildo, o senhor concorda com a frase homem deificado ou o senhor prefere Deus humanizado? E existe diferença? Eu acho que existe. Bom, eu prefiro aquela expressão mais próxima do que Paulo disse que aconteceu com Jesus. Ele sendo Deus, ele se esvazia da sua divindade para experimentar a plenitude da humanidade, né? Então, quando Deus se faz homem e enfrenta a vida humana, ele enfrenta nas limitações dessa vida humana. Veja só, Jesus, houve um tempo que Jesus era um bebê. Como bebê, ele dependia da mãe, né? Ele dependia de ser alimentado, amamentado, cuidado, trocar fralda, cuidar, banho. E ele não tinha uma mente, digamos assim, naquela oportunidade, uma mente divina, toda. Então ele era alguém como criança, bebê, depois uma criança que teve que aprender, né? Então até o autor de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, como homem, porque experimentou, porque se encarnou, Deus se sujeitou às limitações humanas e ele encara a partir daí todas as privações, lutas, angústias humanas como ser humano, só que sem ceder à tentação. Por que não cedeu à tentação? Não cedeu à tentação porque não estivesse blindado, porque não poderia ceder, porque ele tornou-se aí o protótipo de todo verdadeiro homem. Ele foi aquilo que Adão tinha que ter sido, e não foi. Onde Adão falhou, onde Adão pisou na bola, pecou, fracassou, Cristo, tendo a humanidade em si e podendo fracassar também, ele venceu. E essa que é a grande virtude, porque senão ele não poderia ser para nós um modelo de vencedor. A gente poderia dizer, você venceu porque a tentação nem fez cosquinha para você. Você venceu porque, afinal de contas, o Senhor é Deus. Deus não pode nem ser tentado, Deus não pode nem cair. Não, de fato, ele era o Adão, o segundo Adão, que enfrentou as mesmas tentações e, diríamos, até numa profundidade maior, porque quando você não cede, ela vai se tornando cada vez mais intensa, e ele não incorreu em erro. Isso a gente tem que bradar, isso a gente tem que vibrar. Ele venceu. E nós louvamos a Deus porque Cristo tornou-se então esse primogênito dentre esses irmãos dos quais nós, pela graça, fazemos parte e temos ele como modelo a seguir. Então, quando ele foi injuriado, ele não revidou na mesma moeda. Quando bateram numa face, ele deu a outra e disse que nós deveríamos fazer o mesmo, que nós teríamos nele um exemplo e do seu espírito uma força para poder andar atrás dos seus passos, né? Uma coisa, eu acho isso vibrante, maravilhoso, que aquilo tudo foi muito real, muito vivo. Jesus no Getsemane, imagina um negócio desse. Ali a gente vê dentro de si um conflito até de duas vontades.
uma vontade humana apelando para a busca de um conforto, de um alívio, ou de um escape daquilo que seria, que é uma angústia muito grande para o ser humano, na perspectiva da morte, do sofrimento, da crucificação, de todo aquilo. E a sua alma humana, né, apela por saída pela esquerda, como o leão da montanha, saída pela direita, ele quer escapar. Mas ele se sujeita à vontade divina como homem e tornando-se um exemplo para nós. Isso é, para mim, muito vivo, muito real. Muito bem. Bom, estamos indo para o intervalo, voltamos já. O tema de hoje é se a tentação de Jesus no deserto demonstrava de alguma forma que Jesus poderia pecar. Nós estamos recebendo o pastor Alberto Felski, que diz que não. Ele é ministro da Igreja Cristo Pentecostal no Brasil. Pastor, se Jesus não podia pecar, por que o diabo ficou tentando ele? O diabo era só um figurante no plano de Deus? Talvez figurante não, né? Na verdade, eu acho que o diabo, ele sempre teve nas suas metas negativar aquilo que Deus faz. Então, o homem é colocado lá, formado por Deus, e eu creio assim, com todo o meu coração, que Deus formou o homem da forma que a Bíblia relata, e ele tentou estragar isso, mostrar para Deus, olha, você errou, porque ele está sujeito a cair. E a mesma ação que ele tem com relação a Adão, com Eva, ele tem também com relação a Jesus, porque se ele consegue, e aí eu teria que concordar que Jesus cairia, não é? Se ele consegue trazer para Jesus a condição de cair, logicamente ele diria a Deus, você errou de novo, você agiu errado novamente, caiu. Então, na verdade, esse trabalho dele, que vem com Adão, vem com Eva, vem com Jesus e vem conosco também, tem como, na minha concepção, tem como objetivo negativar tudo aquilo que Deus fez. Muito bem. Ele não é um coadjuvante, ele é alguém que, usando os seus meios, os seus, entre aspas, poderes, e dentro da vontade permissiva do próprio Deus, tenta trazer para Deus uma perspectiva de negativismo. Você errou. Então, ele passa a ser não um figurante apenas, mas alguém que de fato tem um papel predominante e importante para tentar trazer para Deus essa circunstância. Se conseguisse, se fosse possível conseguir, e aí eu volto a pensar na dualidade de Jesus, homem, Deus, se não há essa ação de Deus, e eu acredito que Deus nunca vai se deixar vencer pelo diabo, obviamente ele teria caído sim, mas Deus interferindo na sua essência, na sua presença, obviamente não permite que isso ocorra. Deus interferindo? Sim, ele está junto, ele é Deus, Jesus é Deus, Deus interferindo. Como é que o senhor ouve essa fala? O senhor concorda com ela? Eu não entendi direito, Deus interferiu como? Então, por isso que eu perguntei, mas como eu não sou teólogo, né, achei que o senhor tinha entendido. Não, eu acho que era melhor o pastor Alberto tentar explicar de novo essa última parte. Em que termos Deus interferiria? Na sua ação de vida como Jesus, né, com Jesus. Jesus é Deus. Obviamente, Deus interfere no sentido de não permitir que o diabo ultrapasse os limites que ele próprio impõe e venha trazer essa possibilidade para Jesus. Vê se o senhor concorda comigo para o bispo comentar. Sou Jesus, faz conta que eu sou Jesus. Meu lado humano está fraquejando, o pai percebe, acende o alarme lá no painel. A luz vermelha no painel. A luzinha vermelha no painel. A luzinha amarela, né? Amarela. Aí ele pega e breca o diabo, para o diabo não avançar mais, para que eu não caia. É isso? Não seria breca, mas limita a ação dele. O senhor entendeu agora? Entendi. Eu vejo, como o Tiago colocou, que Deus não permite que nós, seres humanos, sejamos tentados de maneira sobre-humana, ou seja, de maneira que nós
não sejamos capazes de vencer. Então isso a todos indistintamente, ao próprio Adão no passado. Não vejo que Cristo estivesse ali revestido de uma proteção especial que o Adão não tivesse também. Por quê? Porque se de repente acendesse a luz vermelha, olha, Jesus está sendo tentado, então Deus tem que interferir, porque senão Jesus vai cair, o diabo ia zombar da própria ação divina, dizendo, se você não salva ele da minha mão, ele já teria caído. Por que Deus então não teria feito o mesmo com Adão? Então é claro que Deus estabelece os limites da tentação para que ela não seja uma tentação sobre-humana. Mas isso significa, bispo, que a gente pode vencer a todas as tentações? Eu diria que pela graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, sim. Então nós somos sem vergonha. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, a possibilidade de não pecar existe. Existe, é o desejo, é o alvo. Filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Isso, palavras de João dirigidas à comunidade de jovens cristãos, né? Então, há um poder do Espírito à nossa disposição, uma obra de Deus a nosso favor, mas não apenas a nosso favor, mas também em nós, que nos habilita a vencermos o diabo e as suas tentações. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, é possível vivermos uma vida de vitória sobre o pecado. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, é para essa vida que o Cristo nos chamou, uma vida de vitória. Agora, se pecar, o pecado como um acidente de percurso é realmente possível e é comum, né? Se pecar também não é o fim da história. Temos em Cristo, não um juiz quando nós pecamos, temos em Cristo um advogado, propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nós os crentes, mas pelos do mundo inteiro. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então, quando nós atentamos para Cristo, ouvimos o Evangelho, nos arrependemos, confessamos, estamos em Cristo e recebemos a propiciação pelos nossos pecados, o perdão, e não apenas o perdão, a purificação, que é ele é poderoso não apenas para perdoar, mas também para purificar. Purificar significa realmente limpar e dar a nós a condição de vivermos em novidade de vida. Portanto, se você me pergunta se é possível, é possível. Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças, dá a nós o poder de, sujeitos a Deus, botar o diabo para correr e vencer as tentações. O senhor fazia parte dos clubes de santidade que o Wesley criou? Eu não fazia, mas eu bebo delas. O senhor recitou o credo dele todinho. Eu sou um wesleyano, né, de carteirinha, então tá aí, eu bebo dessas águas e eu vejo nas escrituras sagradas. Eu citei mais, foram os textos bíblicos, né? Não citei Wesley, né? Então, tá lá, tá na Bíblia. É possível, gente, é possível viver uma vida de vitória. Antigamente, na minha juventude, tinha um cântico um pouco complicado, que ele dizia, tropeça aqui ou cai acolá, e começa a cantar como se a vida cristã fosse normal, cair, tropeçar. Aliás, eu ouvi umas frases assim, nós não passamos de pecadores perdoados. A única diferença entre nós e os não crentes é que nós somos perdoados, que nós temos a graça. Isso não condiz com o Evangelho, porque o Evangelho, ele é regenerador. Ele é transformador, ele não apenas muda o seu status, ele muda o seu coração. Temos a mente de Cristo, toda a armadura de Deus, para viver uma vida de vitória, gente, é isso aí. Estava demorando para o bispo pregar. Eu sinto falta dos seus sermões aqui. Obrigado. Qualquer debate ele transforma em sermão, e dos bons. Agora, pastor Alberto, como é que o senhor vê essa questão? A gente estava falando de Jesus, mas o bispo trouxe essa questão do homem, né? Nós podemos viver sem pecado? Podemos viver sem pecado desde que nos submetamos a Deus, né? Pegando o gancho no texto que o bispo cita, de 1 João,
no capítulo 2, ele diz assim, eu escrevo para que vocês não pequem, mas há uma colocação aí interessante, uma interjeição deles, mas se alguém pecar, isso então me coloca na probabilidade de pecar, sim, e cair, sim. Como não vai acontecer isso comigo? Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É aí que eu digo que entra a ação de Deus na proteção que nós precisamos ter para não cair no pecado. Submetidos ao pecado, temos probabilidade de cair, mas debaixo da misericórdia e da graça de Deus, não vamos cair. Vamos estar em pé em decorrência dessa ação de Deus na nossa vida. De outra forma, cairíamos sem dúvida. Mas então, se Deus não agir, eu como cristão, desfrutando do poder do Espírito Santo, não tenho capacidade de vencer o pecado? Talvez até tenha. O problema, você usou uma frase aí agora há pouco, pastor, que é sintomática. Somos sem vergonhas? Olha, eu faço a barba todo dia. Isso significa que eu tenho que olhar no espelho, né? Pois é. E aí? É aí que está o grande problema. Nós, às vezes, damos vazão ao nosso instinto humano na contrapartida da ação de Deus na nossa vida. Aí, logicamente, se eu dou vazão ao meu instinto humano, naquela briga que Paulo coloca lá, os Gálatas, da carne contra o Espírito, né? O Espírito lá não é o meu, é o de Deus, é a minha carne brigando com o Espírito de Deus, e de repente eu falo, Deus, fica aí na sua que... Eu tive uma ovelha, alguns anos atrás, que ela me procurou e disse assim, pastor, eu quero pedir que o senhor não ore por mim, no sentido de que Deus me separe do pecado, porque eu sou muito suja. Eu sou crente, estou aqui na igreja, mas eu sou muito suja. Eu estava trazendo essa menina para ser professora das crianças, na escola bíblica dominical. Mas por que você é suja? Por que você se acha suja? Porque eu não consigo resistir ao pecado. O que ela disse para mim? Que ela não se submeteu à ação de Deus na vida dela. Logicamente vai pecar mesmo, vai se sentir suja, vai ser uma pessoa que não vai conseguir chegar a canto algum na vida espiritual. Do ponto de vista do senhor, essa pessoa está salva? Não. Se ela não passar pelo crivo de Deus, não. Porque esse é um sintoma de quem vive na prática do pecado. Exatamente. Quer dizer, eu conheço o pecado, eu sei que é pecado, mas eu não consigo. Quer dizer, eu não me submeti a essa defesa de Jesus, o advogado, né? Que foi citado no texto, tanto o bispo quanto a gente. Então, bispo, colocamos aqui. Já que nós abordamos essa questão, eu acho que isso é muito útil, porque falar de Jesus é ótimo, mas Jesus já venceu. Quem tem que lidar com o mal agora somos nós. Né? A perspectiva a grande contribuição que o movimento wesleyano trouxe, obviamente com o próprio Wesley, ele se insurgiu contra uma certa acomodação da teologia da sua época, que persiste até hoje, nas igrejas reformadas, né? E que, não, estou salvo e está tudo certo, porque aquilo que o pastor falou aqui, Deus me perdoou e então tá, né? Estou esperando ele me voltar para me levar para o céu. Não é bem isso a vida cristã, né? De jeito nenhum. É só ler a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, né? Romanos capítulo 8, que vem logo depois do capítulo 7, que tem gente que usa. É um absurdo o uso que se faz de Romanos capítulo 7 para dizer que Romanos capítulo 7, dos versículos 7 em diante até o 25, seria ali uma confissão autobiográfica do apóstolo Paulo. Aquilo não cai para o apóstolo Paulo de jeito nenhum, porque eu sou carnal, vendido ao pecado, o bem que eu quero fazer se eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer se eu faço, maldito homem que sou, quem me livrará? Paulo está falando do homem sem Cristo, do homem natural. Esse sim está vendido ao pecado. Esse sim é escravo. Ele já falou no capítulo 6, a gente tem que ler Romanos como um todo. No capítulo 6 ele diz que quem está em Cristo, ele não está mais sujeito ao pecado, ele é servo da justiça, que ele morreu para o pecado, que ele é uma nova criatura, que ele já venceu, já tem que mortificar, aquelas coisas já passaram. E entra no capítulo 7, ele até fala nos versículos 5 e 6 ali, que nós éramos escravos do pecado, éramos vendidos, tal, mas nos libertou. E depois ele passa a falar como aquele primeiro Adão. Para provar a tese que Paulo tem no livro de Romanos inteiro, é de que
não é possível viver a vontade de Deus na carne, porque o homem caiu e todos os judeus ou gentios estão debaixo de maldição e não conseguem satisfazer, cumprir. A salvação não se dá por meio da lei, porque a carne está contaminada pelo pecado. Então precisamos de quê? De Cristo, precisamos do Evangelho. Então, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí no capítulo 8, já estamos, ele vai dizer o seguinte: se andarmos segundo a carne, certamente morreremos, caminhamos para a morte. Ele se dirige à comunidade dos crentes, a comunidade dos crentes da igreja em Roma, e diz a estes crentes: cuidado, porque se nós nos deixarmos guiar pela vontade da carne, a carne realmente continua a militar contra o Espírito. Você vai para Gálatas capítulo 5, mas nós não devemos andar segundo a carne, tanto a mensagem dele aos Gálatas como em Romanos, porque se viver segundo a carne, certamente morrereis. Que tipo de morte ele está falando? Física? Claro que não. Mesmo que você viva segundo o Espírito, você vai morrer fisicamente. Trata-se de uma morte espiritual. Portanto, cuidado com a apostasia, cuidado com viver deliberadamente em pecado. Aí vamos para o livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 10. Portanto, as advertências de andarmos à luz como ele está na luz, andarmos em amor. Se você diz que é cristão, mas não ama o seu próximo, você está equivocado. Então, você não conhece sequer a Deus, porque Deus é amor. Então, já fui para 1 João, só para mostrar que é muito texto bíblico conclamando a cada um de nós para a santificação. Para a santificação foi que ele nos chamou. E essa santificação não é uma obra da carne, não é na nossa vontade. É na obra da regeneração do Espírito Santo, que nos capacitou, no amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito. Então, as obras cristãs, os frutos cristãos são frutos do Espírito, é o Espírito em nós. Mas nós devemos encher-nos do Espírito Santo, nós devemos resistir ao diabo, devemos nos sujeitar a Deus, revestir-nos de toda a armadura para poder realmente vencer. Portanto, tudo isso pela graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, santa. Portanto, é isso. Esse é o Evangelho. O Evangelho é graça que vem a nós, mas é uma graça habilitadora, capacitadora para uma vida nova. Anda no Espírito, anda em novidade de vida. Agora, se cair, se fracassar, não é o fim. Você se ergue, porque Cristo está aí também para te erguer, mas para você continuar caminhando em pé. Jesus tem uma vida cristã nos arrastando, né, pelo caminho. É para andar atrás de Cristo, para ser discípulo, para andar como ele andou, para sermos como ele é, como ele foi, como ele é, nós sermos aqui nesse mundo. É isso. Estou citando textos bíblicos só, para quem não tem às vezes a ideia, que realmente essas são referências que encontramos nas Escrituras Sagradas. Então tá, vamos voltar a falar de Jesus, né? Que o tema de hoje é Jesus e tal. Pastor Alberto, a gente vê nos evangelhos, em algumas oportunidades, uma coisa muito curiosa, né? Os teólogos de plantão, os líderes religiosos, aqueles que mais conheciam as Escrituras, tinham muita resistência à ideia de que Jesus fosse o Messias. Mas os demônios não. Eles tinham certeza disso. Os demônios tinham certeza que Jesus era o Messias. Eles confessavam isso. Bem, sei quem és, tu és o santo de Deus e tal. Mas, se os demônios sabiam que Jesus era Deus, por que eles tentavam Jesus? Era uma batalha perdida. É aquilo que a gente já colocou. Ele tenta, de todas as maneiras, negativar as coisas de Deus, né? As ações de Deus. Mas o diabo é bobo? Eu não sei se ele é bobo, não. Eu acho que é aquela eterna luta dele para igualar-se a Deus. Tanto que, quando a gente lê lá no livro de Ezequiel sobre a queda dele, ele não diz que seria superior a Deus, ele diz que seria igual ao Altíssimo. Então, a tendência dele é fazer coisas que pretensamente o igualem a Deus. Eu quero ser um segundo Deus, eu quero ser um Deus de apoio, eu quero ser um ser dotado de deidade, que eu possa fazer as mesmas coisas que o Deus que me criou fez. É mais ou menos como o meu carro dizendo para mim: não vá por essa rua, vá por aquela.
porque eu sei qual é o melhor caminho, eu sei onde você tem que andar. Então, ele sempre vai procurar, enquanto não for julgado, enquanto não for retirado da existência normal, como diz o Apocalipse, se não for jogado lá no lago de fogo e enxofre, ele vai sempre tentar denegrir a ação de Deus, ou se igualar a ele. Vai conseguir? De forma alguma. Aí Deus estaria sujeito a ser colocado em dúvida, não é? Que Deus é esse que deixa o seu inimigo, ou o ser que ele criou e que se tornou, por consequência, seu inimigo, após a queda, após o seu infausto, ele se deixou levar pelo inimigo, e aí esse Deus não vale nada, né? Esse Deus pode ser comparado aos deuses das mitologias todas. Bispo, por que os demônios, já que o senhor defenderia que Jesus podia cair, os demônios confessavam que Jesus era Deus? Era para envaidecê-lo? Não, de fato, porque eles reconheciam, eles sabem, né? Como diz Tiago, até Satanás, os demônios, creem em Deus e creem em Cristo e tremem, creem a fé que eles têm. Então o diabo não pode ser culpado desse pecado, ele não é ateu, né? Porque ele sabe muito bem que Deus existe. Ele também não pode ser acusado de ignorância. Ele é muito inteligente, ele é muito instruído, muito melhor informado do que qualquer um de nós teólogos a respeito de Deus e a respeito de tudo mais. Então, se ele decide tentar, o diabo, em pessoa, Satanás, decide tentar a Jesus, é porque ele sabe que, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma humana e poderia, sim, ser tentado. Porque Deus não pode ser tentado. Então, se ele está tentando, é porque ele sabe que está tentando a natureza humana de Cristo, e Cristo, como ser humano integral, podia ser tentado. E ser tentado significa... Para que você tenta alguma coisa? Tenta para conseguir a queda, né? Então, se o diabo tentou, é porque sabia que a queda era, pelo menos, hipoteticamente possível, porque senão, inteligente como não perderia tempo tentando. Então, de fato, ali não é uma encenação, alguma coisa, digamos, para inglês ver. De fato, houve um embate, foi travada uma batalha tremenda, tanto no deserto como no decorrer da vida de Cristo como um todo, até ali, a véspera da cruz, na própria cruz, ele continua sendo tentado na cruz. Se tu és o Cristo, se tu és Elias, se tu és profeta, então desça, faz o milagre, mostre-se, apresente-se. Vai lá no deserto, a mesma coisa. Se você é, se tu és, então desce, ou salta do pináculo do templo. Então é como que manifesta ao mundo quem o Senhor é, o seu poder. Olha, porque o Senhor não precisa passar por isso. Para com isso, vamos pular essa parte. Um atalho, né? Será que não existe? Eu preciso mesmo beber esse cálice? Será que não tem aí uma outra alternativa aí, talvez? Será que não tem um plano B? Eu tenho que passar por isso? Por que ele se angustia? Ele se angustia porque ele percebe que essa tentação não é fantasiosa, essa tentação está abalando a sua estrutura humana. Ele sua até sangue, ou seja, ele chega a uma angústia da mais alta intensidade. Então isso não é fichinha, foi uma coisa forte, foi uma grande batalha, e que ele vence não como Deus. Deus nem estaria sujeito, aí eu concordaria com realmente o pastor Alberto, Deus sequer estaria sujeito a qualquer tentação dessa espécie. Ele vence como ser humano e torna-se aí o protótipo primogênito dentre muitos irmãos, o Adão que deu certo. Bom, nós vamos para o intervalo. No próximo e último bloco, nós vamos abordar algumas questões mais complicadas, né? Até que momento houve esse embate entre o diabo e o Senhor Jesus? Quando é que essa guerra termina? Se é que terminou, né? E vamos admitir a seguinte hipótese. Suponhamos que Jesus tivesse falhado. E aí? O que Deus teria feito, já que ele não tem plano B? Já a gente volta com essas respostas e outras também. Vamos lá.
Bom, o tema de hoje é se Jesus poderia ter pecado, né? Arruinando o plano de salvação. Nosso querido Zeca foi ouvir os crentes. O que será que eles disseram para ele? Vamos ver. Jesus foi tentado no deserto, certo? Sim. E o que a gente quer saber das pessoas é, ele poderia ter pecado? Sim ou não? Se ele não fosse o Filho de Deus, sim. Não, mas Jesus, dele, do jeito que ele veio, você acha que ele não poderia ter pecado ou ele poderia ter pecado? Eu acho que ele não pecaria. Por que ele não pecaria? Porque ele veio com uma missão. Ele era o Filho de Deus, ele conhecia a palavra, ele conhecia a ordenança do Senhor, então o que ele tinha como missão era muito bem claro. Por isso que ele, em todas as provações dele, ele resistiu, né? Porque ele sabia que a missão era nos salvar. Eu acho sim que ele poderia, mas só que como ele sabia o que ele estava fazendo ali, por quem ele estava sendo tentado, ele resistiu, né? Eu acho que não. Por quê? Porque ele é Cristo, é o Salvador e ele não peca. Eu creio nisso. Jesus era homem e era Deus. Poderia pecar, sim. Na hora que Jesus estava quase para ser crucificado, que o Judas foi levar os pessoal atrás dele, Jesus falou assim: se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus não queria ser crucificado. Ele estava sentindo o peso da responsabilidade. Mas Jesus falou: seja feita a tua vontade, não a minha. Mas poderia pecar sim, como um homem. E que as opiniões se dividem, hein? Achei que não ia ser tão bem equilibrado assim, não. Legal. Pastor Alberto Fels, que é ministro da Igreja Cristo Pentecostal no Brasil. Pastor, o senhor se alinhou com aqueles que defendem a ideia de que, pelo fato de Cristo ter uma natureza divina, ele seria incapacitado de cair em pecado. É isso? Ou o senhor quer rever sua posição? Não, mantenho minha posição. Na verdade, nem diria incapacitado, né? Seria temerário até dizer que ele, tendo a natureza de Deus, pecaria. Então, muito mais do que ser bloqueado por Deus para fazer isso. É simplesmente a ação de Deus, a vida dele tratada da forma que Deus o faz, e isso não permite que ele... Então, não permite que ele venha pecar. Então, pastor, aí eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, que depois eu vou inverter para fazer para o bispo, né? É a seguinte: em que termos, então, o senhor define a humanidade de Jesus? Jesus era humano em quê? Se ele não podia errar? Não podia no sentido de não tinha capacidade de errar, era impossível para ele errar. Ele acertava tudo, o tempo todo, ele era perfeito. Então, ele era humano em que sentido? Em todos os sentidos da natureza humana. Teve fome, teve sede, ficou com raiva, discutiu. Natureza humana. Teve fome, teve sede, ficou com raiva, discutiu, dormiu, acordou no barco no meio, e aí é que a coisa diferencia, não é? Acorda no barco no meio de uma tempestade, não levanta-se o homem Jesus, levanta-se Deus e acalma o mar e aquieta o vento. Quer dizer, é o controle de Deus sobre o humano dele. E como o homem tinha todas as... Como o bispo agora há pouco falou, era criança, teve fome, precisou ser alimentado, tratado, cresceu, aprendeu. Aos 12 anos vai lá para o templo, discute, conversa, enfim, tem toda uma atividade de criança, de adolescente, de jovem, de carpinteiro, e vai por aí afora. Então, homem normal, mas um homem que não tem o espírito do homem normal, do homem comum, mudando de normal. Não tem o espírito do homem comum, a alma do homem comum. Ele tem o espírito de Deus. E o diferencial está no fato de ele ter o espírito de Deus. Não é o espírito do homem comum. Bom, bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, defende a ideia de que Cristo, como homem, podia ter pecado, sim. Então, agora a pergunta é invertida para o senhor. Em que termos o senhor define a divindade de Cristo, se ele dava... Eu entendi o que o senhor quis dizer. Ele era homem, mas não igual a mim ou ao senhor. Era igual ao Adão antes da queda. Sim. Né? Porque eu e o senhor sucumbimos às artimanhas do diabo. Adão antes da queda, o que torna a queda muito pior, né?
Porque então Adão poderia ter resistido assim como Cristo resistiu. Adão é que foi o grande sem vergonha. Ele desistiu da luta porque quis. Vai ver que é por isso que Paulo fala que ele não foi enganado. Mas enfim, como é que o senhor define a divindade de Cristo? Então, Jesus é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade, desde a eternidade. Jesus é o Criador. Então, ele é o Deus pré-existente, o Deus eterno. E esse Deus eterno, na pessoa do Filho, se fez carne. Nisso de se fazer carne, de se fazer homem, ele se fez plenamente homem. Então, para enfrentar a vida como ser humano, ele esvaziou-se, digamos, despojou-se, ainda que temporariamente, ele despojou-se, né, de suas prerrogativas divinas, eu diria de muita da sua glória e de sua prerrogativa divina. Para quê? Para poder viver e enfrentar a vida como ser humano, de maneira que pôde ser tentado. Porque se ele fosse Deus, ali plenamente Deus somente, e não fosse plenamente homem também, ele não estaria sequer sujeito à tentação. Então, para ser tentado, ele teve que esvaziar-se da sua divindade. Da mesma forma, para ser morto, porque Deus não pode morrer. Portanto, quem morre? A pessoa, o corpo físico do Cristo, que esse sim é limitado, frágil, suscetível à tentação. Portanto, aí é que tem que se entender que Cristo se esvazia para poder enfrentar a vida e ter seu ministério terreno como ser humano, né? Sujeito a todo tipo de tentação, privação, luta, conflito, angústia, com o diferencial de não ter pecado. Não pecou, não porque não pudesse pecar. Não pecou porque venceu a tentação. Tentação esta que só é tentação porque implica já na possibilidade de cair, de incorrer no erro, porque senão não há tentação para Deus. Não há tentação para aquele que é infalível, para aquele que é impecável. Então Deus é impecável, mas Cristo, Deus ao se fazer homem, enfrenta a tentação como homem, porque senão de que valeria a tentação? Seria só um tremendo faz de conta. Então é assim que eu entendo. Ele, de fato, aí ele é glorificado. Quando ele vence tudo, ele vence a tentação, ele é glorificado, como que ele vai se revestir de toda a sua glória que ele deixou de lado para poder enfrentar a humanidade como ser humano. Pastor Alberto, para o senhor, em que momento termina a batalha de Jesus contra o mal? Eu diria que ela não terminou. Ela persiste. Nós aqui, como igreja, estamos sujeitos a participar dessa batalha pelo fato de que o diabo está sempre tentando nos tirar da presença de Deus. Essa batalha só vai terminar o dia que o diabo for aniquilado. Antes disso, ele sempre vai tentar, de alguma forma, obstruir o reino de Deus. Então, a batalha não terminou, ela persiste. Se eu acredito no arrebatamento da igreja, sou pré-tribulacionista, eu acho que enquanto Jesus não arrebatar a igreja, não levar a igreja, não tirar a igreja daqui, o diabo vai continuar tentando derrubar-nos da presença de Deus. Por quê? Nós temos, segundo Paulo mostra a mente de Cristo, nós temos todas as características, né? Até o fato de ter sido chamado cristãos lá no primeiro século evidencia isso. Então, a gente tem todas as características de Cristo, temos toda essa convivência que nós alardeamos, né, de vida com Deus. Logicamente, ele não vai parar nunca de tentar nos derrubar. Quer com tentação física, quer com tentação espiritual, enfim, ele vai usar todas as maneiras, todo o seu conhecimento. E o bispo disse agora há pouco, ele é um ser inteligente, de fato o é. Ele vai usar toda a sua inteligência para tentar nos tirar de diante da presença de Deus. Vai acabar? Vai acabar. O dia que Jesus vai tirar a igreja e ele for condenado à perdição eterna. E para o senhor, bispo, quando é que termina a batalha de Jesus contra o mal? Na segunda vinda, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, né? É necessário que ele reine, ele, Jesus. Ele está hoje fazendo o quê? Assentado no seu alto sublime trono, reinando.
Já disse ele, antes de subir aos céus, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide na autoridade daquele que já tem todo o poder. Sobe, está sentado no trono e reina. E diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 25, é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser subjugado é a morte. E lá, no mesmo capítulo 15, um pouquinho mais adiante, nos versículos subsequentes, ele vai dizer que a morte será tragada pela vitória. É o último inimigo. E isso acontece no dia da segunda vinda de Cristo, onde se dá o juízo final. E aí não tem para mais ninguém. Portanto, até este dia ainda lutamos. Até esse dia a nossa batalha ainda é renhida, muito dura, muito difícil, e somos como o corpo de Cristo, aqui como igreja, né? E continuamos a sofrer o antagonismo, né, deste mundo, do sistema desse mundo, dos poderes desse mundo, dos principados e potestades que ainda povoam esse mundo, e estamos como agentes do reino, porque se Jesus veio para desfazer as obras do diabo, deu-nos uma missão de seguir a sua missão original. Continuamos nós como sal da terra, como luz do mundo, e onde entra a luz, as trevas vão sendo expulsas. Então o nosso enfrentamento contra o mal segue. Assim como Jesus enfrentou o mal nos seus dias e venceu, abriu as portas para a nossa própria vitória, disse que sobre a igreja, sobre aquela pedra estaria edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam. As portas são as cidadelas, as fortalezas infernais que ocupam, que dominam esse mundo, começam a cair por terra uma a uma à medida do avançado evangelho. É necessário que esse evangelho do reino seja pregado a testemunha a todas as pessoas, então virá o fim. Portanto, a igreja que recebe a incumbência de ser testemunha de Cristo, de fazer discípulos de todas as nações, é bem sucedida na sua missão. Já vemos isso no Apocalipse, que o céu está ali recheado de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, uma multidão incontável. Sucesso da igreja, essa igreja que eu diria tem essa natureza mista, ela tem o lado divino do Espírito, e ela é humana, só que não é tão humana, tão vitoriosa como Cristo, mas ela foi chamada. Há uma igreja triunfante, há uma igreja que vai ser sem mácula, sem mancha, sem ruga, né? Então, esse corpo de Cristo que é santificado, ele é um corpo vitorioso, ele caminha na autoridade do Cristo. Agora, o último inimigo só será destruído, o mal só será vencido e banido por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando ele vem trazer juízo contra tudo e não sobra para ninguém. O Luiz Carlos Razora, ele mora na Praia Grande, litoral paulista, mandou o seguinte comentário: creio que não, né? Que Jesus não poderia pecar, pois o Senhor Jesus foi nomeado a salvação dos que nele creem desde a eternidade. A tentação vinda ao Senhor Jesus no deserto é testemunha da eficácia do poder de Deus sobre o diabo, onde o Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus, venceu a tentação do diabo no deserto, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 9. Né? Então, mas vamos lá. Pastor Felfer, a gente está partindo para o fim do programa. Né? Na medida em que Jesus não tinha condição de pecar, não havia possibilidade dele cair, essa tentação não é só uma, sei lá, ilustração do poder de Deus sobre o mal? Cumprimento de tabela? Cumprimento de tabela? Não. Essa tentação existe a partir do momento que Deus quer dizer para a gente o seguinte: vocês são sujeitos às mesmas tentações. E a Bíblia fala sobre isso. Jesus diz assim: para vocês, no mundo vocês vão ter aflições. Tenham de bom ânimo, ou seja, persistam. Eu venci o mundo. Esse mundo, eu entendo como todos os parâmetros da tentação. Então, ele venceu e nos dá a perspectiva de vencermos também, pelo fato de ele ter vencido. Então, ele passa a ser o meu paradigma. Ele venceu, eu vou vencer também. Ele foi tentado, eu vou ser tentado também. Mas ele era Mas Deus, ele venceu. Aí é que está. Essa fala do senhor é boa na boca do bispo.
aí está a grande influência de Deus na vida dele. Porque eu peco e eu dependo de Deus para pecar. Ele não dependeu de ficar como eu, né, aos pés de Deus. Pelo amor de Deus, me tira disso, me guarda, eu não posso. Ele me deu a opção de dizer o seguinte: você vai vencer porque eu estou com você. Lá no final do livro de Mateus diz: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiver, né, em outro texto lá, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Então, essa presença de Deus é que me dá a força de não cair. Ele não caiu por ter essa essência de Deus. Ele não pecou por ter essa essência de Deus. Eu estou sujeito a pecar porque não tenho essa essência. Essa essência vai se revelando a mim gradativamente. É aquele processo de santificação que é gradual, é gradativo, que vai acontecendo à medida que eu vou vivendo. E então essa gradatividade vai permitindo que eu vá me isentando de cair na tentação. E claro, eu vou dar muita trombada, eu vou dar muita cabeçada, eu vou escorregar muito, eu vou cair muito, eu vou ralar o joelho muito, porque eu preciso alcançar essa grande misericórdia de Deus através da ação de Cristo na minha vida. Quer comentar, bispo? Eu tenho uma pergunta para o senhor aqui, né? Eu poderia dizer, até daquela questão que o telespectador colocou, a presciência de Deus não deve ser confundida com Deus só sabe porque ele decretou, como se ele já tivesse decretado tudo. Se Deus já tivesse decretado tudo, aí seria como o pastor colocou, um mero cumprimento de tabela, né? Um jogo com cartas marcadas, eu diria, quer dizer, eu estou querendo complicar mais essa ilustração, e não haveria drama, pastor, não haveria drama na vida. A cruz não seria algo dramático. Gente, seria fichinha para Deus enfrentar a cruz. Seria fichinha para Deus enfrentar a tentação. Seria fichinha para Deus enfrentar o diabo. O que o diabo pode representar de ameaça para um Deus onipotente? Há um único Deus. O diabo nem Deus não é. É um falso Deus. Então, ele não representa ameaça em termos de poder e nem nada disso. Então, o que o diabo possivelmente levanta é a tentação de que o ser humano não é capaz de amar a Deus por quem Deus é. Ou o ser humano é interesseiro. Então, é aquela tentação de Jó. Né? Então, aquele drama de Jó é o que o diabo coloca. Ele vem e fala assim: ele só te ama, ele só te serve, também o Senhor é bom com ele, então tira para ver se ele vai. Então, aí passa a ser aquele grande drama. E o Cristo enfrenta esse drama, porque é tirar dele tudo, é tirar dele os amigos. Que é a maior tentação que essa, aquelas pessoas que você escolheu, que você rodeou, que você se deu, as amou até o fim. Esse se abandono não te ama até o fim. Então Jesus enfrenta isso dói. Eu diria assim, dói muito, doeu demais para ele. E aquilo tudo foi dramático. Imagina os anjos numa santa expectativa a observar tudo aquilo que acontecia. Há uma coisa real acontecendo, e não faz de conta, então, não uma encenação e não um cumprimento de tabela. Portanto, certamente, Jesus é o Cordeiro de Deus que já foi morto desde a fundação do mundo, pela presciência divina, que já sabia que ele venceu. Portanto, agora, sabia que ele venceu, e sabe que ele venceu porque ele venceu. Portanto, no momento em que ele vence as tentações, vence como homem e se torna esse protótipo de todo ser humano, abre as portas para a nossa própria vitória. Bom, o pastor Alberto disse que Deus não trabalha com plano B, Deus não tem plano B. Se Jesus tivesse caído numa das armadilhas do diabo, como é que seria? O que Deus faria? Eu não sei. Também não sei. Essa é uma pergunta dificílima, né? Eu tenho para mim que realmente Cristo, né, e Deus já sabia de antemão que ele venceria, portanto as coisas foram e realmente não tinha plano B, né? De fato, se esperava que ele vencesse e pronto, e ele foi lá e cumpriu essa expectativa. Graças a Deus, e houve vitória porque ele realmente venceu. Agora dizer assim, que se não, o que aconteceria? Só Deus sabe, eu não sei, eu não tenho a menor ideia, não faço a menor ideia. Graças a Deus que ele venceu. Para o senhor, essa hipótese é impossível, porque Jesus não podia pecar, né? Pois é. Completo e totalmente impossível. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta chata para o senhor.
Nesse caso, se Jesus não podia pecar, o diabo não protestaria diante de Deus, dizendo: o Senhor é um Deus justo. Justiça faz parte da sua natureza. Como é que o Senhor coloca alguém para lutar contra mim que eu não tenho capacidade de derrotar? Isso é injusto. Será que isso não vem a confirmar o Gênesis 3,15? Como assim? A própria ação de Deus quando julga o homem pela queda, mais especificamente quando fala com a mulher, diz que a semente da serpente vai se levantar contra a semente da mulher, e essa semente da serpente vai tentar ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher lhe ferirá a cabeça. Então eu quero crer que se eu piso na cabeça do inimigo, aliás os crentes têm muito isso, né? Vamos pisar na cabeça do diabo? Eu estou incapacitando. Se Jesus, semente da mulher, mesmo recebendo a possibilidade de ser picado pela serpente, ferindo-lhe o calcanhar, pisa sobre essa cabeça de Satanás, pisa sobre essa cabeça do inimigo, obviamente ele está se sobrepondo a ele, está se tornando superior a ele, no sentido de que você tentou, você quis fazer, você quis me denegrir, você quis denegrir a ação de Deus, mas eu pisei na sua cabeça. Eu pisei na sua cabeça. Você tentou, você quis fazer, mas eu não permiti, porque eu tenho poder e autoridade sobre você. Não vou permitir que você vá adiante, não. Eu vou frear seu ímpeto de querer ser igual a Deus. O diabo já é um inimigo derrotado, ou como o senhor disse, a batalha não terminou ainda, né? Mas ele já é um inimigo derrotado. A batalha não terminou, e a gente poderia colocar essa história da batalha não ter terminado, algo que entenderíamos bem na Segunda Guerra Mundial, quando teve a Batalha da Normandia, chamado Dia D, e as forças aliadas tiveram uma vitória cachapante contra as forças nazistas e opositoras. A partir daquele dia, aquela seria a grande batalha da guerra, foi aquela. A partir daquele dia, as forças do inimigo, digamos assim, foram tão minadas que não haveria como reverter o quadro. Embora a guerra continuou por mais um tempo, aquela não foi a última batalha, houve muitas outras batalhas depois, mas o inimigo já estava derrotado. E assim é Satanás, o inimigo vencido, já está derrotado. Já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Temos a certeza da vitória, mas ainda batalhamos contra ele. Porque quem venceu foi Cristo lá na cruz. E esse é a semente prometida da mulher. É um ser humano aquele que venceu. Não é Deus que venceu, foi um ser humano. A semente da mulher. Porque Deus não precisa vencer, Deus já venceu. Então Deus não teria que disputar batalha com quem quer que fosse. Mas o homem perdeu e de repente Deus se fez homem e como homem venceu o diabo. Nos termos do diabo, que ele derrubou no território do diabo, nas condições diabólicas, ele assumiu a condição e foi lá e venceu. É assim que eu vejo, interpreto. Muito bem, como eu disse, esse é um tema espinhoso, teológico, complicado, com várias implicações, né? Se você quiser aprofundar o assunto, nós temos o contato do pastor Alberto Felsky, da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, e também o contato do bispo José do Melo, da Igreja Metodista Livre, ambos publicados no site vejamsó.com.br. Quando você vai lá no Convidados, você acha o tema e encontra o contato dos convidados que participaram do tema, e aí use e abuse, tá bom? Vamos ver quem ganhou o relógio da grade. Elton Luiz Machado de Guarapuava, lá no Paraná. Valeu, Elton. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a base é a graça de Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.